Capítulo 2. Por que devemos ser fiéis a Deus nos dízimos? Hernandes Dias Lopes. Vou me concentrar neste capítulo em tratar do ensino bíblico sobre o dízimo, buscando refutar, à luz das Escrituras, os principais argumentos usados para descaracterizá-lo. Nenhuma doutrina bíblica tem sido mais combatida nas redes sociais em nossos dias do que a doutrina da mordomia cristã, especialmente os dízimos e as ofertas. Aqueles que defendem a contemporaneidade do dízimo são taxados de hereges, de mal informados ou de enganadores do povo. Um exame mais cuidadoso das Escrituras, entretanto, deixa claro que o ensino bíblico sobre o dízimo não mudou. O mesmo preceito ensinado no Antigo Testamento está estabelecido no Novo Testamento e deve continuar sendo praticado pelo povo de Deus até a volta de Jesus. Os desvios de uns não devem nos levar para outro extremo. Não é porque alguns falsos mestres distorcem a doutrina do dízimo e exploram o povo em nome de Deus que devemos negar a legitimidade e a contemporaneidade dessa doutrina. O dízimo foi praticado antes da lei no sacerdócio de Melquisedeque, Gênesis 14:20. Foi ensinado na lei durante o sacerdócio levítico, Números 18, 1 a 32, Deuteronômio 14, 22 a 29, Levítico 27, 30 a 32. E também é praticado hoje no sacerdócio de Cristo, Mateus 23, 23, 1 Coríntios 9, 11 a 14, Hebreus 7, capítulo 7 a capítulo 10. O ensino bíblico sobre o dízimo está presente nos livros da lei, Deuteronômio 14, 22 a 29, nos livros históricos, 2 Crônicas 31, 11 e 12, Neemias 13, 10 a 14, nos livros poéticos, Provérbios 9, 3, 9 e 10, e nos livros proféticos, Malaquias 3, 8 a 12. É ensinado outros sim nos evangelhos, Mateus 23, 23, e também nas epístolas, 1 Coríntios 9, 1 a 14 e Hebreus 7, 1 a 28. Resta claro afirmar que o dízimo foi sancionado por Jesus no Novo Testamento, Lucas 11, 42. Os mesmos princípios para o sustento dos levitas no Antigo Testamento são prescritos pelo apóstolo Paulo para o sustento dos obreiros de Deus no Novo Testamento, 1 Coríntios 9, 11 a 14. Ao longo da história, tem sido esse o método usado para a manutenção da casa de Deus e a expansão do evangelho entre os povos. Vejamos agora alguns principais argumentos usados contra a prática do dízimo. Eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei cerimonial e esta foi abolida na cruz. De todas as críticas feitas à doutrina do dízimo, talvez a mais frequente seja esta: o dízimo faz parte da lei cerimonial e esta foi abolida na cruz. Logo, estou desobrigado de ser dizimista. A essa crítica, respondemos que a prática do dízimo está presente em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, está presente nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos. No Novo Testamento, está presente tanto nos evangelhos como nas epístolas. É importante dizer que a prática do dízimo é anterior à lei cerimonial. Abraão, 400 anos antes de a lei ser instituída, entregou o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo. O dízimo foi incluído na lei, pois foi a maneira de Deus prover o sustento da tribo de Levi, aqueles que trabalhavam no ministério.
Os mesmos princípios de sustento dos sacerdotes e levitas no Antigo Testamento são usados para o sustento dos obreiros de Deus no Novo Testamento. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tiram o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9, 11, 13 e 14. Logo, os que estão no ministério hoje, na vigência da nova aliança, devem viver do ministério. Embora a ordem levítica tenha cessado com o advento da nova aliança, Hebreus 7,18, os dízimos não cessaram porque Abraão, como pai da fé, entregou o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo, e nós, como filhos de Abraão, entregamos o dízimo a Cristo, sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Hebreus 7, 8. Aqueles que usam Mateus 23, versículo 23, para dizer que Jesus sancionou o dízimo antes da inauguração da nova aliança, mas que depois de sua morte essa sanção não é mais válida, esquecem-se de que, junto com o dízimo, Jesus menciona também outros preceitos da mesma lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Se estamos desobrigados do dízimo por ser da lei, deveríamos também estar desobrigados desses outros preceitos da lei, ou seja, a justiça, a misericórdia e a fé, pois também são da lei. Fica evidente que Jesus reprova os escribas e fariseus pela sua prática legalista e meritória do dízimo, uma vez que pensavam que o dízimo era uma espécie de salvo-conduto. Imaginavam que, por serem dizimistas, tinham licença para negligenciar os outros preceitos da lei. Na verdade, os escribas e fariseus, besuntados de hipocrisia, estavam superestimando o dízimo e menosprezando os principais preceitos da lei. Ao mesmo tempo, porém, que Jesus reprova a visão distorcida dos escribas e fariseus, que davam grande ênfase ao dízimo em detrimento da justiça, da misericórdia e da fé, referenda à prática do dízimo. Devieis, porém, fazer estas coisas, a prática da justiça, da misericórdia e da fé, sem omitir aquelas, a entrega dos dízimos. Apesar dos desvios de uns e das críticas de outros, devemos continuar fiéis a Deus na entrega dos dízimos, pois este é o claro ensinamento de Jesus, conforme o ensino fiel das Escrituras. É preciso deixar claro que o dízimo não é uma questão meramente financeira. Trata-se do reconhecimento de que tudo o que existe é de Deus. Não trouxemos nada para o mundo, nem nada dele levaremos. 1 Timóteo 6,7. Somos apenas mordomos de Deus e no exercício dessa mordomia devemos ser achados fiéis. 1 Coríntios 4,2. O dízimo, mais do que um valor, é um emblema. É um sinal de fidelidade a Deus e confiança em sua providência. A entrega dos dízimos é uma ordenança divina. Não temos licença para retê-lo.
subtraí-lo, nem administrá-lo. Malaquias 3, 8 a 10. Eu não sou dizimista, porque o dízimo era para o sustento dos sacerdotes e levitas, e estes não existem mais. É verdade que o dízimo era para o sustento dos sacerdotes e levitas. Também é verdade que a ordem levítica cessou. De igual modo, é verdade que todos nós que cremos em Cristo fomos feitos sacerdócio real. 1 Pedro 2:9 e Apocalipse 1:5 e 6. O dízimo, porém, era uma prática anterior aos levitas, portanto, não pode se confinar a eles. Abraão já entregava o dízimo antes mesmo da nação de Israel existir. Jacó, neto de Abraão, prometeu dar o dízimo a Deus antes de seus filhos, que formaram as 12 tribos de Israel, nascerem. Gênesis 28:22. Fica evidente que o dízimo é anterior à lei e aos levitas. Entender o ensino das Escrituras sobre o sustento da casa de Deus e dos obreiros de Deus no Antigo Testamento é muito importante. Vamos fazer uma retrospectiva desse momentoso assunto. O êxodo do Egito trouxe não apenas libertação para Israel, mas também fez dele uma nação. Todo o povo era visto como um reino sacerdotal, portanto, uma nação santa. Dentro desse contexto, as atividades sacerdotais específicas pertenciam a três ordens: sumo sacerdote, sacerdotes e levitas. Arão era o sumo sacerdote, e os sacerdotes deviam ser os descendentes masculinos de Arão, que era um levita, números 3, 10. Os levitas eram outros membros homens da tribo de Levi, o terceiro filho de Jacó, com Lia, Gênesis 29:34. A tribo de Levi era composta dos descendentes de seus três filhos, Gerson, Coate e Merari. Moisés, Arão e Miriam tinham sua genealogia ligada a Coate. Êxodo 6:16. Cabia ao sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo uma vez por ano para fazer expiação pelo povo. As principais funções do sacerdócio ocorriam no santuário. Cabia a eles o cuidado das coisas sagradas, além de atividades sanitárias. Os levitas auxiliavam os sacerdotes e serviam a congregação no templo. Levi, como tribo, não poderia possuir nenhum território na distribuição das terras. O próprio Deus era a sua herança, Números 18:20, uma vez que a tribo de Levi não podia acumular riquezas, deveria ser sustentada por ofertas e dízimos, Números 18:21. Assim como as viúvas, o órfão e o estrangeiro, eles eram recomendados aos cuidados do povo de Deus. Deuteronômio 14:29. O povo devia trazer à casa de Deus e não a outro lugar qualquer seus dízimos e ofertas. Deuteronômio 12:6. Deixar de fazer isso era desamparar os levitas. A ordem de Deus é expressa: guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Deuteronômio 12:19. O povo devia dar os dízimos de todo o fruto das suas sementes, que ano após ano fosse recolhido no campo, Deuteronômio 14:22, ou vender esse produto e entregá-lo em dinheiro, Deuteronômio 14:25 e 26. Mas jamais poderia desamparar os levitas, que não tinham herança como as demais tribos. De 3 em 3 anos, os dízimos deviam também assistir o estrangeiro, o órfão e a viúva,
Deuteronômio 14, 28, 29, 26 e versículo 12. Mesmo que as circunstâncias fossem difíceis, o povo devia ser fiel a Deus na entrega dos dízimos, em vez de comê-lo na sua aflição. Deuteronômio 26, 14 e 15. Os dízimos foram dados por Deus a Arão e sua casa. As primícias que eram de Deus, ele as deu a Arão. O dízimo não era do povo nem dos levitas, mas de Deus. O dízimo será santo ao Senhor. Levítico 27, 32. Porque Arão não tinha herança entre as tribos. Deus lhe diz: Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. E disse mais: Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Números 18, 21. Os dízimos são apresentados ao Senhor, e o Senhor os dá aos levitas, em virtude de não terem eles herança entre o povo. Os levitas que recebiam de Deus os dízimos que o povo trazia, entregavam também o dízimo dos dízimos. Números 18, 25 e 26. Os levitas e a casa deles podiam comer o dízimo que era trazido, pois era essa a sua recompensa. O dízimo passou a ser um termômetro espiritual na vida do povo de Israel. Sempre que o povo se afastava de Deus, negligenciava a entrega dos dízimos. Sempre que havia um reavivamento espiritual, o povo trazia de volta os dízimos à casa do Senhor. Neemias chegou a dizer que não entregar os dízimos era desamparar a casa de Deus. Malaquias foi mais contundente ao afirmar que reter o dízimo era roubar a Deus. Malaquias 3:8. Como deixamos claro anteriormente, Deus regulamentou a destinação dos dízimos para o sustento dos levitas, uma vez que, na distribuição das terras, a tribo de Levi não recebeu herança. Ela devia cuidar exclusivamente do culto divino, viver exclusivamente no ministério. Deus era a sua herança e o seu provedor. Os levitas não deviam trabalhar no campo, cuidando das lavouras e dos rebanhos. Deviam, ao contrário, se dedicar ao serviço divino e receber dele seu digno sustento. Se no culto levítico, quando a ação do povo da promessa era centrípeta, ou seja, voltada para o tabernáculo e depois para o templo, quanto mais hoje, quando a dinâmica da igreja é centrífuga, ou seja, levar o evangelho a toda criatura em todo o mundo, até os confins da terra, em cada geração. Se na antiga aliança os dízimos e as ofertas foram os meios estabelecidos por Deus para sustentar sua obra, quanto mais na nova aliança, quando as demandas da obra se desdobram para horizontes muito mais largos. O fato de hoje não existir a ordem levítica não dispensa a prática dos dízimos. Ao contrário, temos hoje uma gama imensa de ministros e obreiros que trabalham no ministério, pregando o evangelho e vivendo do evangelho. Quando o apóstolo Paulo trata do sustento dos obreiros na nova dispensação, recorre ao texto que fala do sustento dos levitas. Quem mais vai à guerra à sua própria custa? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo? Acaso é
com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim, ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Com isso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, demonstra que há uma estreita conexão entre o modo usado no sustento dos levitas com o modo usado no sustento dos obreiros do Novo Testamento. O salário dos obreiros na nova dispensação é tão legítimo como o era o sustento dos levitas na antiga dispensação. Fica evidente, portanto, que os mesmos princípios quanto ao sustento da obra e dos obreiros devem ser observados na nova dispensação. Romanos 15, 27. Paulo, mesmo tendo esse direito, abriu mão dele por causa do Evangelho, 1 Coríntios 9,15, mas recriminou mais tarde a atitude da igreja de Corinto por não pagar o seu salário e a que ele tinha direito. Despojei outras igrejas, recebendo o salário, para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei, e me guardarei de vós, se ser pesado. 2 Coríntios 11, 8 e 9. E ainda acrescenta: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. 2 Coríntios 12, 13. É preciso enfatizar, outro sim, que mesmo na antiga dispensação os dízimos tinham um propósito mais amplo do que meramente sustentar os levitas. Também deveriam assistir os pobres, as viúvas e os estrangeiros. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio 14, 28 e 29. De igual modo, na nova dispensação, os dízimos e ofertas são destinados não apenas ao sustento dos obreiros, mas também, e de igual modo, a socorrer os aflitos e necessitados na igreja. Atos 4, 32 a 37, 11, 27 a 30, Gálatas 2, 10. E alavancar a obra missionária no mundo. Hoje, muitas igrejas, no cumprimento de sua missão de pregar o Evangelho e socorrer os necessitados, investem vultosas quantias em trabalhos sociais, como creches, asilos, escolas, hospitais e centros de recuperação de dependentes químicos. Tudo isso custa muito dinheiro. Quando a igreja é fiel na entrega dos dízimos e generosa nas ofertas, ela atende a todas essas demandas, pois o método estabelecido por Deus é suficiente para a igreja cumprir cabalmente a sua missão de pregação e ação social. As demandas hoje são imensas quando se trata também da expansão da igreja.
A compra de terrenos e construção de templos, o aluguel de salões para os cultos públicos, a manutenção dos lugares consagrados ao culto divino, tudo isso custa caro. A igreja não precisa nem deve lançar mão de expedientes estranhos às Escrituras para manter sua obra, como bazares, livro de ouro, churrascadas, bingos, etc. O próprio Deus já estabeleceu o método de sustento de sua obra, dízimos e ofertas. Eu não sou dizimista porque o dízimo era trazido ao templo e hoje nós somos o templo. É verdade que que o dízimo era trazido ao templo, onde havia um lugar reservado para o seu recolhimento. Malaquias 3:10. Mas o dízimo não se destinava apenas ao sustento do templo. Destinava-se também ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Deuteronômio 14:29. O dízimo era para o sustento de pessoas mais do que para a manutenção física de uma casa. É bem verdade que a negligência na entrega dos dízimos era desamparar a casa de Deus, Neemias 13:10-13. E isso significa descaso com o Deus da casa. Nos dias do profeta Ageu, o povo estava investindo todos os seus recursos na construção de suas casas luxuosas, enquanto o templo, a casa de Deus, estava em ruínas. Ageu 1:2-4. O profeta denuncia esse pecado de negligência do povo, que trazia para Deus apenas as sobras. Deus não aceita sobras, ele não é Deus de resto. Ele exige primícias, o resto seria assoprado por Deus, e o salário que o povo recebesse seria colocado num sactel furado. Ageu 1:6. A ordem de Deus é clara: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3:9-10. Hoje, nós que cremos em Jesus, o Filho de Deus, somos o santuário do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16, 6:19. Mas reunimos-nos em templos e a construção e a manutenção desses templos precisam de recursos, e esses recursos são os dízimos e as ofertas. Aqueles que dizem que a igreja primitiva não tinha templos e que também não devemos tê-los, não fazem uma correta interpretação das Escrituras, nem da história da igreja. Os cristãos primitivos não tinham templos não porque fossem contra a construção de templos, mas porque eram impedidos pela lei romana de construí-los. Somente no século IV da era cristã é que esse embargo legal foi removido e então templos foram construídos. Todos os cristãos doravante passaram a construir templos para se reunirem, e isso custa dinheiro, mas Deus já providenciou a maneira correta desse sustento. Mesmo aqueles que são contrários à construção de templos reúnem-se em algum lugar, como uma sala de um hotel, a sala de uma escola, um galpão alugado. Ora, não há aqui nenhuma diferença de mérito. Seria insensato negarmos a necessidade de um lugar seguro para nos reunirmos. Precisamos nos proteger do calor do dia e do frio da noite, do sol escaldante e da chuva torrencial. Precisamos nos proteger do barulho externo e também não perturbar o silêncio de nossos vizinhos. Quando nos reunimos num templo ou num salão alugado, o princípio permanece. Precisamos pagar essa conta, e os dízimos e as ofertas são o método de manutenção da casa de Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo.
Os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu não sou dizimista, porque a não entrega dos dízimos acarretava maldição e Cristo se fez maldição por mim. Quando a Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, Gálatas 3:13, não está dizendo com isso que doravante ficamos imunes às consequências de nossos pecados, mas garantindo que aquele que está em Cristo encontra-se seguro nas mãos de Jesus, de onde ninguém pode arrebatá-lo. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, pois sua morte foi vicária. Ele morreu em nosso lugar. Fomos declarados justos diante do tribunal de Deus. Não pesa mais sobre nós que estamos em Cristo nenhuma condenação. Romanos 8:1. Ele se fez maldição por nós, porque a maldição da lei que devia cair sobre nós, por não guardarmos os estatutos e preceitos divinos, caiu sobre ele. Jesus veio ao mundo como nosso fiador, representante e substituto. Ele não veio apenas para estar ao nosso lado, veio para estar em nosso lugar. Mesmo não conhecendo o pecado, ele foi feito pecado por nós. Mesmo sendo bendito eternamente, ele se fez maldição por nós. Mesmo não tendo pecado pessoal, carregou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53:5. Ele sorveu sozinho todo o cálice amargo da ira de Deus que deveria cair sobre nossa cabeça. Ele morreu a nossa morte. Sua morte foi vicária, substitutiva. De fato, na cruz, Jesus levou essa maldição. Agora, porém, mesmo depois de salvos pela graça, não ficamos isentos das consequências graves de nossa desobediência aos preceitos de Deus. Quando um crente peca, seu pecado torna-se ainda mais grave, pois peca contra um maior conhecimento e contra o amor de Deus. Aqueles que usam esse argumento para subtrair o dízimo revelam que o amor deles está no dinheiro. O dízimo é um símbolo, é um emblema da nossa fidelidade a Deus. Provamos que o dinheiro não tem poder sobre nós. Nosso coração está em Deus, que tudo nos dá para o nosso aprazimento. 1 Timóteo 6,17. Precisamos compreender, à luz das Escrituras, quem somos e o que temos para nos desmamar do amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. A palavra de Deus diz que viemos do pó e voltaremos ao pó. Nossa vida é um traço entre pó e pó. Ao vir do pó, nada trouxemos para este mundo. Ao voltar ao pó, nada levaremos deste mundo. A prática, o patriarca Jó testemunha: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Nós nunca tivemos nada, não temos nada e nunca teremos nada. Deus é o dono de tudo. Salmo 24:1. Somos apenas mordomos ou despenseiros de Deus. 1 Coríntios 4:1 e 2. Tomamos conta daquilo que pertence a Deus. O compromisso do mordomo é ser fiel ao Senhor. Se o dono de tudo o que temos nas mãos para administrar é generoso, não podemos reter com usura o que é dele. Antes, devemos repartir com generosidade. O maior problema que temos para entregar os dízimos de Deus
e ofertar com generosidade é a síndrome de dono. Sempre que pensamos que somos o dono, vamos querer mais e mais para nós. Mas quando entendemos que tudo é de Deus e que devemos ser fiéis a Ele na administração dos seus bens, que estão sob nossa responsabilidade, então nosso coração estará apegado a Deus e não ao dinheiro. Eu não sou dizimista, porque hoje a contribuição cristã deve ser voluntária e não imposta, como o dízimo. Alguns pregadores defendem que temos duas contribuições na palavra de Deus, uma compulsória e a outra voluntária. A contribuição para o governo é sempre compulsória, mas a contribuição para Deus é sempre voluntária. Será? Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Onde está a diferença entre a contribuição a César e a Deus? Ambas são compulsórias. Quando entregamos o dízimo a Deus, estamos adorando-o por sua fidelidade. Quando pagamos tributo ao governo, estamos dando a ele o que lhe é de direito. Romanos 13, 7. Aqueles que usam o texto de 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria, para regulamentar a contribuição cristã em substituição aos dízimos, cometem um sério equívoco hermenêutico. Paulo não estava tratando de dízimo, mas de uma oferta especial levantada para atender os pobres da Judéia. Uma oferta que seria feita e depois cessada. É bem verdade que os princípios ali colocados são permanentes e de forma alguma estão em contradição com o dízimo, pois falam de individualidade, de sistematicidade e de proporcionalidade. Nenhum teólogo, pastor, igreja ou concílio tem autoridade ou competência para desautorizar uma ordem divina. Os dízimos e as ofertas não deixaram de vigorar porque este ou aquele líder religioso escreveu uma tese de doutorado contra eles e está ensinando que essa prática foi prescrita. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isaías 48. A verdade de Deus não deixa de ser verdade porque é negada por uns e distorcida por outros. Eu não sou dizimista porque o dízimo tem sido usado para enriquecer igrejas e pastores. O fato de muitos obreiros inescrupulosos usarem de forma ardilosa esse ensino bíblico para se locupletarem não anula a verdade bíblica. A existência de um médico charlatão não desautoriza outro médico sério a exercer seu trabalho. Assim também, o fato de existirem pastores lobos não significa que não existam pastores verdadeiros que trabalham com integridade e transparência. Reprovamos toda artimanha espúria às Escrituras para arrecadar dinheiro. Rechaçamos os aproveitadores que debandam para a teologia da prosperidade, para arrancar a lã das ovelhas. Rejeitamos os artifícios místicos dos roubadores do templo que transformam a casa de Deus em covil de salteadores. Repudiamos a prática daqueles líderes e igrejas que não são transparentes na prestação de contas de todos os haveres que entram na tesouraria da igreja. Mas reiteramos
nossa plena confiança no ensino das Escrituras. Pastores são homens chamados por Deus para apacentar os cordeiros de Cristo e pastorear suas ovelhas. Devem amar a Cristo e não ao dinheiro. Devem cuidar do rebanho de Cristo e não explorá-lo. Devem servir as ovelhas de Cristo e não se servirem delas. O ministério pastoral não é uma plataforma de enriquecimento pessoal. O pastor deve receber um salário digno da igreja para não ter que se envolver nos negócios desta vida. 2 Timóteo 2,4. Digno é o trabalhador do seu salário, e aqueles que servem do altar devem tirar o seu sustento. Portanto, dois graves erros precisam ser evitados. O primeiro deles é o pastor ser motivado por dinheiro. O apóstolo Paulo deu seu testemunho aos presbíteros de Éfeso: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Atos 20, verso 33. Um pastor jamais deveria escolher esta ou aquela igreja pelo salário oferecido a ela. Mudar desta para aquela igreja por causa do salário é uma motivação errada. O segundo erro é a igreja não pagar um salário digno ao seu pastor. O apóstolo Paulo fazia tendas para complementar seu salário sempre que as igrejas deixavam de pagar por completo seu salário. Mas uma igreja que deixa de pagar dignamente o seu pastor torna-se inferior às demais igrejas que cuidam do seu pastor. Eu não sou dizimista, porque Jesus nunca mandou construir templos e os dízimos são usados para essa finalidade. A construção de templos não é uma necessidade vital, uma vez que Deus é espírito e não habita em casas feitas por mãos. Atos 17, 24 a 25. Deus está em toda parte. Porém, Deus nunca nos proibiu de sermos prudentes. A igreja se reunia de casa em casa e no templo. Depois que a lei civil tornou possível a construção de templos, eles foram erguidos. Precisamos nos reunir e isso implica espaço adequado. Aqueles que são contrários à construção de templos reúnem-se em templos ou em salões alugados e isso custa dinheiro. Aqueles que se opõem aos dízimos e usufruem seus benefícios são incoerentes. Aqueles que atacam a doutrina do dízimo e se beneficiam de seus resultados tropeçam em sua teologia e naufragam em sua ética. Eu não sou dizimista porque o dízimo era o imposto para o sustento do Estado teocrático de Israel e hoje, como pagamos o imposto de renda, estamos isentos dele. Esse argumento tem sido usado por alguns homens de reconhecida reputação teológica. Porém, ele não procede. Israel nem sempre teve um regime teocrático. Depois do período dos juízes, Israel adotou a monarquia. Os tributos pagos aos governos civis eram diferentes dos dízimos trazidos à casa de Deus. Quando Salomão morreu, o povo foi a Roboão pedir o alívio dos impostos. 1 Reis 12, 1 a 15. Nesse período, o povo pagava pesados tributos ao rei, mas continuava também entregando os dízimos para o sustento da casa de Deus. No período da restauração de Jerusalém, o povo pagava tributos ao rei da Pérsia. Neemias 5, 1 a 4. Mas também restaurou a entrega dos dízimos para o sustento dos levitas. Neemias 13, 10 a 14. Jesus, nessa mesma linha de pensamento, diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Portanto, o fato de hoje pagarmos imposto de renda ao governo não nos isenta de entregar com fidelidade os dízimos a Deus, na casa de Deus. O princípio permanece, devemos honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda. Provérbios 3, 9.
e pagar todos os tributos aos governantes. Romanos 13, 7. Somos cidadãos de dois reinos e devemos fidelidade a Deus e também ao Estado. Eu não sou dizimista porque em Mateus 23, 23, Jesus estava condenando a hipocrisia dos escribas e fariseus e não referendando o dízimo. É verdade que Jesus estava denunciando a hipocrisia dos escribas e fariseus que faziam da entrega dos dízimos uma espécie de amuleto espiritual. Ostentavam sua observância criteriosa dos dízimos como um salvo-conduto para transgredir os principais preceitos da lei, que eram a justiça, a misericórdia e a fé. A entrega dos dízimos não é uma prática ostentatória nem meritória. Se subestimar os dízimos é um erro, superestimá-lo também o é. A fidelidade da entrega dos dízimos não nos autoriza a viver relaxadamente nas outras áreas da vida cristã. A mordomia dos bens é apenas um dos pontos da vida cristã e não o todo da vida cristã. Há aqueles que ousam dizer que quando alguém é fiel na entrega dos dízimos, nenhuma tragédia financeira lhe ocorre. Há alguns que, beirando a blasfêmia, chegam mesmo a afirmar que o patriarca Jó não era dizimista, pois, se o fosse, nem mesmo Deus poderia tocar em sua vida. Oh, que grande equívoco! Jó não sofreu revés em sua vida financeira por ser infiel a Deus. Essa foi a acusação injusta de seus amigos. Jó não enterrou seus filhos porque era culpado de transgressão. Jó não se tornou uma carcaça humana e uma ferida aberta por ter sonegado a Deus os dízimos. A Bíblia não tem nenhuma palavra sobre isso. Onde a Bíblia não tem voz, não deveríamos ter ouvidos. O que encontramos nas Escrituras é a afirmação peremptória de Deus de que Jó era o homem mais piedoso de sua geração. Apesar disso, foi provado com a permissão divina. Quando os filhos de Deus, porém, são provados, não é para destruí-los, mas para fortalecê-los. Deus restaurou a sorte de Jó e, no segundo estágio de sua vida, ele foi ainda mais próspero. O fato de Jesus ter condenado a hipocrisia dos escribas e fariseus quanto ao dízimo não significa que ele condenou o dízimo. Há um ditado popular que diz: não jogue a criança fora com a água da bacia. Jesus corrigiu o desvio de conduta dos escribas e fariseus, mas não sustentou a legitimidade do dízimo. Eu não sou dizimista, porque o ensino do Novo Testamento é 100%. É que 100% é de Deus e não apenas 10%. Isso é a mais pura verdade. Tudo o que somos e temos em nossas mãos veio de Deus e é de Deus e deve estar a serviço de Deus. Mas esse é também o claro ensino do Novo Testamento. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo, e os que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Sempre tudo foi, é e será de Deus. Nós nunca tivemos nada, não temos nada e não teremos nada. Não trouxemos nada, nem levaremos nada. Tudo é de Deus, nós somos apenas mordomos. É muito importante entender que o dízimo não é uma soma matemática, mas um símbolo. Não é uma cifra, mas um emblema. Quando Deus requer do seu povo a devolução de 10%, está nos ensinando que Ele quer
Não dinheiro, mas fidelidade, até porque os 90% que ficaram em nossas mãos também pertencem ao Senhor. Deus não quer coisas, mas nosso coração. Não quer nosso sacrifício, mas nossa fidelidade. Se não conseguimos ser fiéis no pouco, como os seremos no muito? Se não conseguimos ser fiéis no que pertence a outrem, como o seremos naquilo que nos foi dado? Quando Deus requer de nós o dízimo, não está tratando apenas com o sustento de sua obra, está tratando com o nosso coração. Podemos ilustrar essa verdade com a experiência de Abraão. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque, não era Isaque que Deus queria, mas Abraão. Deus não aceita sacrifícios humanos. Deus queria o coração de Abraão. Deus queria sua obediência. Assim, quando Deus requer do seu povo a entrega dos dízimos, a essência dessa exigência não tem a ver com dinheiro, pois Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Dele é o mundo e todos os que nele habitam. Dele são os animais do campo, as riquezas dos mares e as da terra. A ele pertencem os mundos estelares e todo o universo. O dízimo é prioritariamente uma questão de reconhecimento de que tudo pertence a Deus e que, como seus mordomos, precisamos ser fiéis na administração daquilo que Ele nos confiou. Eu não sou dizimista, porque o ensino da Bíblia é que os tributos pagos ao governo são sempre compulsórios, mas a contribuição a Deus deve ser voluntária. Essa é uma frase de efeito, mas descalça de verdade bíblica. As Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mostram o caráter imperativo da contribuição cristã. Os dízimos no Antigo Testamento não são sugeridos, mas ordenados. A inconveniência, a, a inobservância era um pecado grave contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. Malaquias 3, 8-12. No Novo Testamento, de igual modo, a palavra de Deus é fundamentada no dever e não na voluntariedade. Mateus 23:23. Tentar amenizar o que Deus coloca como imperativo não é adotar uma interpretação sadia. Tornar os preceitos de Deus mais pesados é cair no laço do legalismo. Tornar os preceitos de Deus mais leves é cair no cipoal do liberalismo. Jesus fez uma clara distinção entre tributos pagos ao governo e as ofertas entregues a Deus, quando disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Neste versículo, Jesus está ensinando que somos cidadãos de dois mundos. Somos cidadãos da terra e também dos céus. Temos compromissos com o governo e também com Deus. Ambos os compromissos são imperativos e não voluntários. Não estamos isentos dos impostos por entregarmos o dízimo, nem estamos isentos do dízimo por pagarmos impostos. Sonegar impostos é desassistir o governo. Sonegar o dízimo é desamparar a casa de Deus. Sonegar impostos acarreta sanções ao transgressor. Sonegar os dízimos implica pecar contra Deus, contra nós mesmos e contra o próximo. Eu não sou dizimista, porque o argumento de que o dízimo é válido para hoje, por ter sido praticado por Abraão antes da lei, cai por terra, uma vez que também Abraão foi circuncidado antes da lei. E hoje não praticamos mais a circuncisão.
É verdade que Abraão entregou o dízimo antes da lei, e que foi circuncidado antes da lei. A circuncisão foi o selo da fé antes da outorga da lei. Assim escreveu o apóstolo Paulo. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Romanos 4, 11 e 12. A circuncisão era o sinal do pacto. Não era apenas um ritual físico, mas sobretudo espiritual. Porém, o Novo Testamento deixa clara a transição da circuncisão para o batismo. Assim, Paulo escreveu: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, porque não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Jesus é o fim da lei. Aqueles que, como os judaizantes, achavam que a circuncisão era vital para a salvação, estavam negando a graça. Porém, não há nenhuma revogação de Jesus da prática do dízimo. Antes, Jesus a sancionou. Mateus 23, 23. A colocação do dízimo na categoria de lei cerimonial é um erro hermenêutico. A lei cerimonial cessou uma vez que era sombra do que havia de vir. Os sacrifícios, as festas, os rituais de purificação, tudo isso cumpriu-se em Cristo. Agora chegou a realidade e não precisamos mais recorrer às sombras. O véu foi rasgado. E em Cristo somos feitos sacerdócio real, todos temos livre acesso ao trono da graça, não precisamos mais que nenhum mediador se interponha entre nós e Deus só existe um mediador, e este é Jesus. Se o dízimo fosse cerimonial, ele teria cessado e Jesus teria deixado isso claro quando tratou do assunto, mas ele não o fez, apenas reprovou a hipocrisia dos escribas e fariseus que faziam do dízimo uma propaganda enganosa de sua falsa espiritualidade. Esses fanfarrões tocavam trombeta de sua estrita fidelidade na entrega do dízimo, mas negligenciavam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus deixa meridianamente claro que não podemos fazer propaganda de uma virtude para esconder a transgressão de outros mandamentos. A fidelidade na entrega do dízimo não blinda o crente. Não é uma armadura, nem um escudo. A fidelidade na entrega do dízimo não é meritória. Não acumulamos pontos com Deus por ser fiéis na entrega do dízimo. Não temos o direito de ser injustos, descaridosos e incrédulos só porque entregamos fielmente o dízimo. O ensino de Jesus é: pratique a justiça, ame a misericórdia e a fé, e não se omita em ser fiel na entrega do dízimo. Eu não sou dizimista porque no Novo Testamento o dízimo é sempre descritivo e nunca prescritivo.
A palavra dízimo aparece 7 vezes no Novo Testamento. Mateus 23, Lucas 11:42, 18:12, Hebreus 7:2, 7:4, 7:5, 7:8. Embora os textos sejam descritivos, não estão em oposição ao prescritivo, se levarmos em conta a unidade das Escrituras. O Novo Testamento não está em oposição ao Antigo Testamento. Concordo com Agostinho de Hipona quando disse que o Novo Testamento está latente no Antigo Testamento e o Antigo Testamento está patente no Novo. Não há qualquer mandamento explícito revogando a prática do dízimo no Novo Testamento. Ao contrário, Jesus condena não a prática do dízimo, mas a prática errada dele. Condena não o princípio, mas a inversão de valores dos escribas e fariseus, que faziam do dízimo uma espécie de salvo-conduto para viverem cheios de arrogância e orgulho espiritual. Jesus deixa claro que devemos guardar os preceitos principais da lei, como a justiça, a misericórdia e a fé, sem deixar de praticar o dízimo. A Epístola aos Hebreus nos informa que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, um tipo de Cristo, antes da promulgação da lei mosaica. Mais tarde, o dízimo foi estabelecido para o sustento dos sacerdotes e levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas no sacerdócio levítico. Mesmo que o sacerdócio levítico tenha cessado, a prática do dízimo permanece, porque, como filhos de Abraão, entregamos o dízimo a Cristo, que não veio da linhagem de Levi, mas da ordem de Melquisedeque. Eu não sou dizimista, porque o apóstolo Paulo não orientou as igrejas a entregar os dízimos, mas orientou-as a ofertar. Paulo não usou a palavra dízimo em suas epístolas, mas ensinou o seu princípio quando diz que os obreiros no Novo Testamento devem ser sustentados da mesma forma que os levitas eram sustentados no Antigo Testamento, 1 Coríntios 9, 1-14. Por outro lado, a prática do dízimo não dispensa os crentes de serem generosos nas ofertas. Os crentes devem semear com abundância na vida das pessoas. E isso não em substituição ao dízimo, mas além dele. Vemos nessa atitude o mistério do pobre e o mistério do rico. Quem tem mais deve repartir com quem tem menos. Os ricos devem ser generosos na prática de boas obras, usar, porém, a voluntariedade das ofertas, conforme ensinada nas epístolas aos Coríntios, em substituição ao dízimo, é não compreender o caráter específico daquela oferta levantada entre as igrejas gentílicas para socorrer os santos da Judéia em situação de emergência. Reafirmamos, portanto, que, embora o apóstolo Paulo não tenha usado o termo dízimo em suas epístolas, ensinou os princípios do dízimo. Quando se trata do sustento dos obreiros, o apóstolo Paulo recorreu ao mesmo princípio do sustento dos levitas. Quando falou das ofertas voluntárias para os pobres da Judéia, ensinou que elas precisam ser pessoais, metódicas e proporcionais. Não são esses os mesmos princípios que regulamentam os dízimos? Eu não sou dizimista, porque os 3 tipos de dízimo do Antigo Testamento dificilmente encontram paralelos no Novo Testamento. Logo, não podem ter a mesma aplicação hoje. A prática religiosa do Antigo Testamento era centrípeta e a do Novo Testamento é centrífuga. No Antigo Testamento, tudo está centralizado no povo judeu, nos levitas, no templo, nas festas religiosas, nos estrangeiros pobres, órfãos e viúvas.
Para esses propósitos, as pessoas traziam os três tipos de dízimo. Hoje a necessidade é muito mais ampla. A igreja hoje tem o compromisso de levar o evangelho ao mundo inteiro. Missionários precisam ser enviados a cada nação. Os mesmos cuidados sociais estão sob a responsabilidade da igreja: cuidar das viúvas, cuidar dos pobres, cuidar dos ministros, cuidar da construção de templos, aluguel de salões de cultos, imprimir Bíblias e tantos outros desafios. Aqueles que se opõem aos dízimos e ofertas são muito frequentemente lerdos em contribuir com a obra de Deus. Escondem-se atrás de suas evasivas para não revelar quanto o dinheiro os domina. Escondem-se atrás de supostas fortalezas doutrinárias para justificar sua omissão. Se todos os membros da igreja fossem como eles, as portas do templo seriam fechadas. Se dependessem de sua contribuição, os missionários precisariam abandonar seus campos. Se todos os crentes contribuíssem na mesma proporção deles, as Bíblias deixariam de serem impressas e a evangelização dos povos cessaria. Fica aqui o alerta: contribua de acordo com sua renda, para que Deus não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. Aqueles que compreendem quão devedores são à graça de Deus se oferecem primeiro ao Senhor e depois colocam todos os recursos de Deus sob sua responsabilidade para alavancar a obra de Deus e assistir os necessitados. 2 Coríntios 8:5. Temos pressa, temos urgência, só podemos ganhar nossa nação nesta geração. Se nos omitirmos, seremos culpados. Eu não sou dizimista porque Deus só aceita o que damos com voluntariedade e alegria. É verdade que a obediência com voluntariedade e alegria é muito abençoadora. Porém, quem desobedece não fica isento de responsabilidade nem de punição. O dízimo é santo ao Senhor, dízimo é dívida. Reter o dízimo é roubar a Deus, a nós e aos outros. Logo, devemos trazer o dízimo ainda que nosso coração não esteja sentindo. Não obedecemos apenas quando temos vontade de fazê-lo. Vivemos pela fé e não pelos sentimentos. Nem sempre obedecemos por prazer, às vezes obedecemos por dever, mas quando obedecemos por dever é melhor do que desobedecer. Nossas contas devem ser pagas, ainda que estejamos privados de alegria. Não construímos templos com voluntariedade e sem entrega. Não sustentamos missionários apenas quando sentimos vontade. Não sustentamos a obra de Deus apenas com boas intenções. As contribuições precisam ser regidas pelos princípios estabelecidos por Deus: individualidade, sistematicidade e proporcionalidade. A motivação, a alegria, é o prazer de Deus, pois Ele ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. A alegria é a motivação de quem adora a Deus por quem Ele é e dá graças a Ele por aquilo que Ele fez. É incompreensível um adorador comparecer perante o Deus de toda a graça sem alegria e gratidão. Culto é uma oferenda a Deus. Comparecermos perante Ele para trazer nosso coração, nossa vida, nossa oferta. Deve existir uma sintonia entre a vida e a oferta, entre a motivação e a ação. Deveríamos ir ao gasofilácio não com tristeza, mas exultantes. Deveríamos ir ao gasofilácio com profunda gratidão, porque só damos a Deus daquilo que temos recebido dele. Esse foi o sentimento do rei Davi: das tuas mãos tu damos. Eu não sou dizimista porque o dever da igreja é pagar suas contas, e isso pode ser feito com uma cota ou taxa estabelecida pelos membros. Esse argumento é
pragmático, mas não bíblico. Não temos autoridade para mudar os preceitos da palavra de Deus. Não podemos nos julgar mais sábios e práticos do que Deus. O sistema do dízimo não foi instituído por homens, mas por Deus. Não podemos acrescentar nem tirar nada das Escrituras. Não podemos alterar o que Deus estabeleceu. A palavra de Deus jamais fica obsoleta, nunca caduca, não precisa de revisão. Ela é inerrante e eterna. A igreja não é um clube nem um condomínio, onde cada um paga sua taxa de utilização. A igreja não vive para si, ela é uma comunidade de peregrinos que estão no caminho indo por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações. Sua missão é glorificar a Deus através da pregação do evangelho, do discipulado, dos novos crentes e do pastoreio das ovelhas de Cristo. As igrejas vivem para si mesmas, as igrejas que vivem para si mesmas, fechadas em si mesmas, como se fossem um condomínio fechado, ficam estagnadas. As igrejas, porém, que entendem que o seu chamado é para a multiplicação e que precisam ser testemunhas de Cristo aqui e ali e além das fronteiras, ao mesmo tempo, precisam fazer robustos investimentos na obra. A obra missionária necessita de recursos e aquele que ganha almas é sábio. Provérbios 11:30. Investir na obra missionária é investir numa causa de consequências eternas. Bens materiais ficarão aqui e serão entesourados para o fogo, 2 Pedro 3:1-12. Mas o dinheiro que investimos na evangelização dos povos produzirá um resultado que transcende o tempo e refletirá na eternidade. Jim Elliot, o mártir do cristianismo pelos índios do Equador, estava certo ao dizer: não é tolo aquele que dá o que pode reter para ganhar o que não pode perder. A imensa maioria das igrejas está estagnada. Essas igrejas não crescem, vegetam. Outras buscam apenas o seu conforto num trabalho de manutenção, mas não se afligem com os perdidos que estão à sua porta. Há igrejas que só investem em si mesmas, empanturraram-se e se tornam culpadas porque não dizem para aqueles que perecem de fome que encontraram pão com fartura. Há igrejas que estão estéreis, não geram filhas espirituais, não plantam outras igrejas, passam anos e décadas e elas apenas se mantêm, não se multiplicam, não alargam as fronteiras do reino de Deus. Uma igreja que entende que o seu campo é o mundo e que a visão de Deus é o mundo inteiro, é fiel na entrega dos dízimos e generosa nas ofertas, porque compreende que é parceira de Deus na obra gloriosa da implantação de seu reino na terra. Eu não sou dizimista, porque o dízimo é mais enfaticamente ensinado no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. A pergunta é: temos nós autoridade para mudar o que Deus estabeleceu? A palavra dízimo, tanto no Antigo Testamento como no Novo, significa a 10ª parte, representada pela fração de 1/10, ou pelo percentual 10%. Para que o dízimo cessasse no Novo Testamento, era necessária uma renovação explícita, mas o que vemos é uma ratificação clara do dízimo. O dízimo era arrecadado por toda a nação de Israel. Era suficiente para manter os levitas, que eram líderes espirituais da época, e ainda assistir às carências sociais da comunidade, atendendo os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Contudo, a igreja cristã vive no estado laico e não tem receita suficiente para manter esse padrão de despesas usado no Antigo Testamento, e ainda existem os opositores a essa forma de adoração a Deus. Todavia, para você
que não concorda com o dízimo e advoga que os argumentos não são convincentes para manter a mesma forma de arrecadação do Antigo Testamento, ou pelo fato de isso ser algo restrito à Antiga Aliança, eu gostaria de dizer que não é só o Novo Testamento que é a palavra de Deus, toda a Bíblia o é. Quando o apóstolo Paulo escreveu toda a Escritura é inspirada por Deus, estava se referindo ao Antigo Testamento. O dízimo é um claro ensino das Escrituras. Ora, existem muitas coisas que realizamos na igreja que surgiram no Antigo Testamento. O casamento, a família, o trabalho, o cuidado dos pobres, os 10 mandamentos, o culto, o uso de instrumentos musicais no culto, a bênção de pai para filho, o templo, o dízimo. Ou vamos também discordar dessas outras coisas só porque estão no Antigo Testamento? Diferentemente do que alguns pensam, no Novo Testamento também vemos a prática do dízimo mantida e citada por Jesus Cristo. Como vemos, Jesus teve várias chances para discordar do dízimo e não o fez. Pelo contrário, mostrou a maneira correta de praticá-lo. Os que dizem que o dízimo é da época da lei estão desinformados. A lei veio 430 anos depois de Abraão. E ele já era um dizimista. O dízimo retrocede à época da promessa, período patriarcal, e não à época da lei, período mosaico. Eu não sou dizimista porque o que ganho é pouco e não sobra. Esse argumento pressupõe que devemos entregar a Deus as sobras e não as primícias. Dízimo não é sobra, mas primícias. A Bíblia nos ensina a honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda. Deus não é Deus de sobras, Ele é a fonte de todo bem e merece o primeiro, o melhor, as primícias. A Bíblia nos ensina a trazer todos os dízimos, e esse mandamento não é apenas quando sobra. Deus é o nosso provedor e devemos confiar mais no provedor do que na provisão. Vivemos pela fé, portanto devemos obedecer ao que Deus ordena e descansar no seu cuidado providente. O profeta Ageu diz que quando trazemos as sobras para Deus, ele as rejeita, porque não é Deus de resto. Ele as assopra e as dissipa. O profeta Malaquias denunciou o povo que trazia para Deus os animais doentes e dilacerados. Isso é trazer o que não tem valor, é trazer a sobra, é entregar para Deus o que não nos custa nada, nem tem valor para nós. Isso é oferecer o pior para Deus. Essa atitude é indigna de Deus, desonra a Deus, ofende o Deus Todo-Poderoso. Os homens fiéis sempre separaram o melhor para Deus, ou seja, as primícias. Maria, irmã de Marta, ofereceu para Jesus o que pôde, o seu melhor, e de forma sacrificial. É bem verdade que ela foi duramente criticada pela liderança da igreja, mas no seu coração só havia um vetor: agradar a Jesus. Hoje, os cristãos gastam mais com cosméticos do que com o reino de Deus, investem mais em coisas supérfluas do que na salvação dos perdidos, gastamos mais com aquilo que perece do que com a evangelização do mundo, quando acumulamos justificativas e desculpas para sonegar o dízimo, estamos revelando apenas que o reino de Deus não é nossa prioridade e que o nosso amor por Deus é menor do que o apego ao dinheiro. Jesus ensinou: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aí estará também o teu
pois onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, 19 a 21. Ainda o mestre dos mestres ordenou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Quando dizemos que a razão de retermos o dízimo é que, se o entregarmos, vai nos faltar o básico, estamos permitindo que Satanás encha o nosso coração de incredulidade. É Deus quem cuida de seu povo, dele vem a nossa provisão, cabe-nos obedecer a Deus e deixar as consequências em suas mãos. Ele é fiel. Eu não sou dizimista, porque as igrejas não administram bem o dízimo. A ordem de Deus para o seu povo é trazer todos os dízimos à casa do tesouro, mas Deus não nos constituiu juízes do dízimo. Aqueles que têm a responsabilidade de administrar os dízimos prestarão contas a Deus pela sua administração. Porém, não temos o direito de reter o dízimo porque discordamos da forma que a igreja o administra. Podemos e devemos acompanhar como os líderes de nossa congregação lidam com os dízimos. Podemos, à luz das Escrituras, exortar e admoestar uns aos outros. Devemos ser submissos aos nossos líderes enquanto eles forem fiéis às Escrituras. Por outro lado, é importante ressaltar que quando levamos o dízimo ao gasofilácio, não estamos entregando o que é nosso, estamos, na verdade, devolvendo o que é de Deus. Na verdade, não damos o dízimo, devolvemos-lo. Não entregamos o que é nosso, mas o alheio. Ao levarmos o dízimo ao gasofilácio, cumprimos nossa responsabilidade. Aqueles que são incumbidos de gerir os recursos são mordomos de Deus e devem ter responsabilidade nessa administração. Podemos até mesmo alertar aqueles que administram de fazê-lo com critério e transparência. Porém, se identificarmos falta de integridade na administração dos dízimos, e então devemos confrontar a liderança. Se essa liderança não se arrepender, temos o dever de sair e buscar uma igreja que seja fiel às Santas Escrituras. Reafirmamos que o nosso compromisso de obediência às autoridades constituídas da igreja vai apenas até o momento em que elas permanecem fiéis à palavra de Deus. Se a liderança, depois de exortada a abandonar a palavra de Deus e usurpar os recursos que deveriam ser investidos na promoção do reino, é nossa responsabilidade abandonar essa igreja e buscar outra que ande de acordo com os preceitos divinos. Colocar-se sob a autoridade de pastores e líderes inescrupulosos que, de forma desonesta e avarenta, se apropriam dos dízimos e ofertas para seu proveito próprio, como os filhos do sacerdote Eli faziam, é incorrer em desobediência ao próprio Deus. Eu não sou dizimista, porque já dou oferta, e por isso estou dispensado do dízimo. Esse argumento parece espiritual, mas não está de acordo com a Escritura. A Bíblia fala de dízimos e ofertas. São duas coisas distintas. Não podemos praticar uma e omitir a outra. Não há fidelidade parcial. Os mandamentos de Deus nos foram dados para o cumprirmos à risca. O dízimo é dívida, por isso retê-lo é considerado roubo. Primeiro pagamos a dívida e depois ofertamos. Ofertar para ficar isento da dívida não é correto? Imagine se eu devesse 10 mil reais ao banco. Eu não quero quitar a dívida, mas vou ao gerente do banco e levo para ele um presente no valor de 2 mil reais, com a intenção de ficar isento da dívida. O gerente aceitaria isso? Seria isso legal? Seria ético? Seria aceitável? Obviamente não. Não temos autorização para mudar os preceitos divinos, ainda que em nome das mais puras motivações.
Não podemos limitar a contribuição cristã apenas às ofertas, nem podemos substituir o dízimo pelas ofertas. Dízimos e ofertas caminham lado a lado. O dízimo é a forma de Deus sustentar a sua casa e manter seus obreiros. As ofertas são um tributo de gratidão a Deus para atender às necessidades especiais em ocasiões especiais. Eu não sou dizimista, porque não sinto no coração o desejo de entregar o dízimo. A vida do cristão não é dirigida por sentimentos, vivemos pela fé e não pelos sentimentos. Nossa norma de fé e conduta é a palavra de Deus e não nossos sentimentos. A verdade não é privativa nem subjetiva, a verdade é universal e objetiva. Na vida cristã, o fazer precede o sentir, devemos obedecer, ainda que nosso coração não esteja sentindo vontade. Muitas coisas fazemos, mesmo quando não temos desejo. Levantamos-nos de manhã para trabalhar, mesmo com o desejo de ficar um pouco mais na cama. Vamos à escola fazer uma prova, mesmo com vontade de nos ausentarmos dela. Tomamos um remédio amargo para tratar de uma enfermidade, mesmo que sem nenhuma vontade de tomá-lo. Compromisso e não sentimento é o que nos move. Dever e não emoção é o que nos impulsiona, a verdade, e não nossos sentimentos é o que nos inspira. Obediência e não emoção é o vetor que nos move à ação. Não pagamos conta com sentimentos, não fazemos o bem apenas tendo boa vontade. O nosso coração é enganoso e assaz egoísta. Se dependermos de sentir para fazer, ficaremos limitados às emoções e viveremos no território ilusório das promessas vazias. Não fazemos a obra de Deus com emoções, não contribuímos, não construímos templos com sentimentos, não sustentamos missionários com boas intenções. A obediência é o que Deus requer de nós, a ação é o que Deus exige de nós, o fundamento da fidelidade a Deus nos dízimos e a generosidade nas ofertas é uma questão de submissão à palavra e não uma frágil inclinação da nossa vontade. Eu não sou dizimista, porque os pastores e as igrejas não são transparentes na administração do dinheiro. Uma igreja séria não apenas recebe os dízimos e ofertas de seus membros, mas também presta conta de sua administração financeira a eles. Lamentavelmente, há igrejas que têm se transformado em empresas, transformando o evangelho num produto, o púlpito num balcão, o templo numa praça de negócios e os crentes em consumidores. O vetor que move esses líderes inescrupulosos é o lucro. Devemos repudiar com veemência esses exploradores da fé. Devemos rechaçar com vigor essa prática vergonhosa. Não se planta igrejas como se abre uma franquia de negócios. A finalidade da igreja não é arrecadar dinheiro, o objetivo da igreja não é o lucro, a igreja é uma agência do reino de Deus, Jesus é seu fundamento, seu dono, seu edificador e seu protetor. A igreja vive para adorar a Deus, proclamar o evangelho e exercer a misericórdia. Ela é abençoadora e não exploradora. Ela está no mundo para servir e não para usar mecanismos escusos para arrecadar dinheiro das pessoas. A igreja de Deus não pode ser comercializada. O evangelho não pode ser mercadejado. Aquilo que recebemos de graça devemos entregar de graça. Eu não sou dizimista, porque há muitos pastores se enriquecendo com os dízimos e ofertas. É lamentável que muitos obreiros fraudulentos, avarentos e amantes do dinheiro usem o evangelho, torçam o evangelho e adulterem o conteúdo do evangelho para se locupletarem.
Assim como há falsos profissionais em quaisquer áreas da vida, também há falsos pastores. Assim como há homens desonestos e dissimulados em todos os setores da sociedade, há também obreiros gananciosos que, em nome de Deus, ludibriam os incautos para os explorarem. Há pastores lobos que se aproximam das ovelhas não para apacentá-las, mas para devorá-las, não para servi-las e protegê-las, mas para arrancar-lhes a lã e comer-lhes a carne. Um pastor comprometido com Deus e com sua palavra não é motivado pelo dinheiro. Sua vocação não passa pela sede do lucro. O dinheiro não é o seu Deus. Ele vive do ministério, mas não faz do ministério uma plataforma de enriquecimento. Um pastor íntegro não age como dono da igreja, apropriando-se dos dízimos e ofertas para seu benefício pessoal. Ele deve receber um salário digno para servir a Deus e cuidar do seu povo, mas esses valores não são apropriados nem administrados por ele. Uma igreja séria, com pastores sérios, tem total transparência no trato do dinheiro. Qualquer membro da igreja pode ter acesso às contas da igreja. Há absoluta transparência de cada centavo que entra nos cofres da igreja e de cada centavo que é investido, onde é investido e por que é investido. Eu não sou dizimista, porque preciso cuidar primeiro das minhas coisas, para depois investir na obra de Deus. O dizimista fiel compreende que Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Deus não apenas é o dono de tudo, mas também o nosso provedor. Toda boa dádiva vem dele. Ele é quem nos dá o sol e a chuva, as estações do ano e os frutos da terra. Deus é quem nos dá saúde e inteligência para trabalharmos. Deus é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Devemos trazer a Deus as primícias de toda a nossa renda. E Deus promete fazer transbordar nossos celeiros e encher de vinho os nossos lagares. O profeta Ageu denunciou o povo de Israel que voltou do cativeiro e, em vez de construir a casa de Deus, voltou-se para construir suas próprias casas, deixando desamparada a casa do Senhor. O pouco que o povo trazia, Deus assoprava. O salário que o povo recebiam para colocá-lo num saco furado. Reter os dízimos e as ofertas é desamparar a casa de Deus. Reter os dízimos é colocar-nos em primeiro plano e relegar a casa de Deus a segundo plano. Reter os dízimos é afirmar que somos os donos e não os mordomos dos recursos que temos nas mãos. Reter os dízimos é dizer que Deus não é sábio o suficiente quando nos insta a trazer a Ele as primícias de nossa renda. Eu não sou dizimista, porque conheço muitos crentes que não pagam o dízimo e são ricos, e outros que entregam o dízimo e são pobres. Não basta apenas ser dizimista, é preciso ter a motivação correta. É ledo engano pensar que as bênçãos de Deus limitam-se apenas às coisas materiais. As pessoas mais ricas e as mais felizes do mundo foram aquelas que abriram mão do que não podiam reter para ganhar o que não podiam perder. Dízimo não é barganha nem negócio com Deus. Precisamos servir a Deus por quem Ele é e não pelo que vamos receber em troca. A propriedade financeira sem Deus pode ser um laço. A prosperidade financeira sem Deus pode ser um laço,
Um homem nunca é tão pobre como quando ele só possui dinheiro. O máximo que o dinheiro pode oferecer ao homem é um rico funeral. Riqueza sem a salvação é a mais consumada miséria. O fascínio da riqueza sufoca a semente da palavra de Deus no coração humano. Este argumento, portanto, tem em sua raiz graves mal-entendidos. O primeiro deles é que Deus nunca prometeu riqueza àqueles que são fiéis na entrega dos dízimos. Deus prometeu abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas. Deus prometeu celeiros cheios e lagares transbordantes. Embora as bênçãos na antiga aliança fossem medidas em termos materiais, isso não significa necessariamente riqueza, mas prosperidade. Nem todas as pessoas ricas são prósperas, e nem todas as pessoas prósperas são ricas. Há ricos pobres e pobres ricos. A palavra de Deus diz: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. O ensino da palavra de Deus é que a bênção do Senhor enriquece e com ela ele não traz desgosto. A riqueza em si mesma não satisfaz. O apóstolo Paulo escreveu: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. O cristão não vê a riqueza em termos de cifras, mas de satisfação interior. Ainda escreve Paulo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. O contentamento do cristão não está no dinheiro. Paulo dá seu testemunho, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, ainda de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O cristão, mesmo pobre, é muito rico. Enriquecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O segundo mal entendido é que o dízimo seja um negócio com Deus para nos enriquecermos. Quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Jesus ordenou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando somos fiéis a Deus, Ele promete suprir nossas necessidades. O rei Davi dá o seu testemunho: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O que Deus promete é multiplicar nossa sementeira, para continuarmos semeando generosamente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam retribuídas graças a Deus. O que a palavra de Deus nos ensina é sermos ricos para com Deus, em vez de retermos tudo em nossas mãos com avareza. Jesus nos adverte: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros e construí-los-ei maiores, e ainda melhor recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te.
Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmos e não é rico para Deus. O terceiro mal entendido é julgarmos que os crentes dizimistas pobres não são abençoados como os não dizimistas ricos. Na dispensação da graça, nossas riquezas não são avaliadas pelo critério de bens materiais, mas, sobretudo, pelas bênçãos espirituais. O apóstolo Paulo escreve: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todo aquele que está em Cristo já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual, já está assentado com Cristo nos lugares celestiais. Agora somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nossa pátria está no céu. Lá nos céus temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservado nos céus para nós. Oh, quão ricos nós somos! Não importa a quantidade de dinheiro que temos, onde moramos ou que roupa vestimos. Eu não sou dizimista, porque a igreja é rica e não precisa do meu dízimo. O ensino claro das Escrituras é que o dízimo não é meu, mas de Deus. Portanto, meu dever é entregá-lo com fidelidade, como Deus me ordenou e onde Deus me ordenou. Ainda perguntamos: será que temos tomado conhecimento das necessidades da igreja? Vislumbramos as possibilidades de investimentos em prol do avanço da obra. Além do mais, o dízimo não é da igreja, é do Senhor, é Ele quem o recebe. Aqueles que compreendem a grandeza da obra, a imensidão da seara e a urgência da missão, não encolhem as mãos para contribuir. Aqueles que investem nas causas de consequências eternas não sonegam o dízimo nem deixam de ofertar. A pobreza de uma igreja consiste na miopia de sua visão, mais do que na escassez de recursos. Quando a igreja compreende que seu campo é o mundo, quanto mais recursos ela tem nas mãos, mais ela investe na obra missionária e mais relevante ela se torna para a sociedade. Eu não sou dizimista porque não concordo com o dízimo. Temos o direito de discordar, só não temos o direito de escolher as consequências das nossas ações. Quando discordamos do dízimo, estamos discordando da palavra de Deus que não pode falhar. Quando discordamos do dízimo, estamos indo contra a palavra dos patriarcas, dos profetas e, acima de tudo, do Senhor Jesus, que disse: dai, pois, a César o que é de César, os tributos, e a Deus o que é de Deus, os dízimos e as ofertas. Talvez você argumente que está discordando da interpretação que fizemos do assunto e não da palavra de Deus. Porém, rogo a você que se aproxime das Escrituras sem formulações preconcebidas. Não imponha ao texto suas conclusões prévias. Extraia do texto o que está nele. Examine cuidadosamente os textos do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia interpreta a Bíblia. Há uma harmonia nas Escrituras. Elas falam por si mesmas. Minha ardente oração é que você descubra o privilégio de ser um dizimista. Minha súplica a Deus é que você, que já é dizimista, renove seu compromisso de continuar sendo fiel ao Deus fiel. Que você seja um mordomo de Deus, pronto a colocar a serviço de Deus os recursos dele que estão sob sua administração.